Glória a Deus. Lucas o quê? Lucas 12, versículo 35. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar as bodas, para que quando vier bater, logo possam abrir. Bem-aventurado aqueles servos os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará assentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Versículo 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhe dar tempo e ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração: o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, e lhe dará a sua parte com os infiéis. E o servo que souber a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que a de não souber e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito foi dado, muito lhe se pedirá, e ao que muito lhe confiou, muito mais se pedirá. Amém? Se sente dando glória a Deus. Glória a Jesus. Irmãos, Jesus, em todos os seus discursos, ele tinha consciência de que ele lidava com um povo que era carnal. O povo que seguia Jesus não compreendiam e não estava em uma dimensão espiritual para entender de forma revelada os discursos de Cristo. Então Cristo usou por parábolas para ensinar o povo a verdade, para ensinar o povo a palavra. Não foi assim, igreja? No livro de João, no seu capítulo 6, diz o quê? Que Jesus, adiante no seu discurso, diz: eu sou pão. Eu sou pão. Me ajude. Eu sou o pão da vida. Jesus disse. Porém os fariseus e os que observavam ele diziam: como é que ele pode dizer que ele é o pão da vida? Como é que a gente vai comer do corpo dele? Não é assim? Então o povo não compreendia. Não era assim, irmãos? Glória a Deus. E Nicodemos foi até diante de Jesus. Não foi assim que Nicodemos foi até diante de Jesus? E Jesus explica a ele que é possível sim um homem nascer de novo. Porém Nicodemos, apesar de ter muito estudo, apesar de ser bem ensinado, ele não compreendia as coisas espirituais. Entendeu, irmãos? E Nicodemos pergunta: como é que é possível um homem velho retornar ao ventre da sua mãe? Não tem possibilidade, porque ele entendeu o sentido literal da fala de Cristo. Então Cristo lidava com um povo que era carnal, um povo que não compreendia. Muitos só seguiam a Cristo para ver o milagre, para ver o que iria acontecer, e não seguiam a Cristo de verdade, irmãos. Não conheciam a Cristo de forma genuína. E quando, irmãos, preste bem atenção nisso aqui, uma das parábolas que mais chama a atenção
Jesus, ele alerta o povo, sabendo que um dia você e eu estaríamos aqui, reunidos nesse templo, pregando a palavra do Senhor, e ele deixa uma parábola dizendo: se o mordomo fiel tem a responsabilidade de uma casa, ele sabe a sua responsabilidade, ele sabe o seu lugar, ele sabe como deve deixar as coisas bem, não é assim? Ele sabe como o seu Senhor gosta da casa arrumada, não é assim? Porém, o mordomo, na palavra do Senhor Jesus, ele deixa duas comparações. O primeiro mordomo é aquele que é fiel, e não somente fiel, mas vigilante. Porque o segredo de tudo é você apurar a sua vigilância. Não adianta eu orar, eu clamar, eu buscar e não vigiar, irmãos. E o mordomo fiel, ele vigia. Ele estava vigilante. Ele estava atento. E porque ele estava atento, antes mesmo de seu Senhor chegar, ele estava arrumando a casa. Ele, antes mesmo de o seu Senhor bater na porta, ele já estava arrumando o sofá, já estava limpando, já estava passando a vassoura, já estava passando o pano. Antes mesmo de seu Senhor chegar. No livro de Ezequiel, no seu capítulo 33, o Senhor diz a Ezequiel: Ezequiel, eu te levantei como atalaia, tu ouvirás da minha parte e falarás ao povo. Não foi assim? E quem é atalaia deve estar vigilante, irmãos. Não tem como você receber vitória, não tem como você conquistar vitória se você não está na vigilância. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz aqui, todo mundo conhece, aqui é dito com frequência, que o diabo está como um leão ao derredor dos servos de Deus. Você está pensando que o diabo está brincando? Ele tem mais de 1000 anos de experiência. Ele sabe muito bem como seduzir. Ele sabe muito bem como convencer. Ele tem uma palavra doce. Ele vem com sapatinho de lã. E com isso ele vai levar muita gente para o inferno. Você vai arrumar sua casa, ou vai deixar para o último momento, igual o rei Ezequias? Ezequias recebeu a palavra do profeta Isaías, não foi assim, irmão? Você está lembrado da história, irmão? Você está lembrado da história? Isaías chega até o rei e diz: Rei, tem uma palavra para o Senhor. Então conte aí o que o Senhor Deus mandou tu me falar. Creio eu que ele não imaginava que seria um decreto de morte. Ele não imaginava, rapaz, será que vem alguma bênção aí para mim? Será que é uma prosperidade, é uma bênção melhor, né? Porque muitas vezes a gente vai pensando até a presença de Deus, pensando que Deus vai falar algo, e muitas das vezes Deus fala totalmente diferente. Porque há caminhos que para o homem é bom, mas no final é... Então Ezequias, ele compreendeu a palavra, e a palavra foi: arrume, porque tu vai morrer. Se você recebesse uma palavra dessa, você ia crer que era Deus? Tem muita gente que não ia crer, né, bispo? Tem muita gente que ia dizer: é da carne do profeta. É da carne, pai, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou no trilho, eu estou caminhando certo. E há certas pedrinhas do barro que Jeová quer tirar, e muitas das vezes o crente se acostuma com aquela pedrinha, com aquele cante de raço e mandaia, com aquele pecado de estimação, que muitas das vezes é passado por despercebido.
Não é assim? Tem muito crente se enganando, não tem nada não, não tem nada a ver não. Não é assim? Tem nada a ver não, rapaz. E tem crente que rejeita a exortação de Deus. Cuidado, viu? Tem crente rejeitando a exortação de Deus e abraçando o elogio do diabo. Não se engane com muitos elogios, viu? Não se engane com muita qualificação. Não se engane. Na palavra do Senhor diz que o profeta, ele recebe a ordem de Deus. Você vai levar a minha palavra, e quando você voltar, eu não quero que você vá à casa de ninguém, não quero que você vá comer nada na casa de ninguém. Você vai ficar só. Não foi assim com o profeta novo? Mas o profeta velho vai chegar até ele. Ele sentado, o profeta velho vai dizer assim: olha, um anjo veio até mim e disse que é para você ir para minha casa, mas tem um banquete lá, tem uma galinha assada, tem uma lasanha, um negócio lá, tem um empadão, não é assim? Para quem gosta de empadão, tem um bobó de camarão para quem gosta de camarão. O inimigo sabe que você gosta, viu? Muito bem, o inimigo sabe como te seduzir, não foi à toa que ele seduziu Eva, viu? Bora lá comer um banquete na minha casa, é aí que está a armadilha. A quem Deus disse: fique só, não vá à casa de ninguém. E ele temou. Deus não dá a tua direção. Eu conheço um Deus que só tem uma direção. E aquilo que foge dos parâmetros do que Deus ele disse, fuja, corra. Irmãos, tem gente que fica parecendo um crente bebê, corre atrás de palavras falsas, não é assim? Corre atrás de profecias, corre atrás, pode até correr atrás de homens e mulheres de Deus, mas cuidado, crente mamadeira, crente carroça, só vai se puxar, não é assim? Aí até Teresa falou, não é assim, Teresa? Então, irmãos, um profeta novo vai chegar lá na casa do profeta velho. Quando ele come a comida toda, o inimigo deixou ele se deliciar bem, encher bem a barriga. Aí foi quando Deus desceu na terra por meio do profeta velho, porque ele usa ainda quem quer, e diz: eu não te mandei ficar só, eu disse a você que não era para vir comer na casa de ninguém. Na Bíblia não diz a reação desse profeta, mas eu creio pela revelação do Espírito que ele ficou assustado. E aí ele pega o seu jumento, volta ao caminho, aparece um leão, não devora ele. Na Bíblia diz que mata ele, não devora, não come, só faz matar. O jumento, o leão não devorou não, devorou ele. Sabe quem enterrou ele? Quem enganou ele. Tem muita gente que começa bem, vai bem, vai indo bem, vai indo bem, vai indo bem, mas o problema não é no começo nem no fim, é no meio. Você sabia disso? É no meio que vem a provação, é no meio que vem a tentação, é no meio que o diabo se apresenta, é no meio do processo que ele vai querer te ludibriar, é no meio do processo que ele vai querer te enganar, é no meio do processo que vai vir o desânimo, que vai vir a acomodação, que vai querer vir a frieza, e é no meio do processo que eu e você temos que estar vigilante. Porque quem não vigia acaba dormindo. Estão prestando atenção na palavra? Acaba dormindo. Você sabia disso? Sansão foi ludibriado por quê?
Sansão foi ludibriado por quem, igreja? Por Dalila. No final das contas, ele foi ludibriado. O Senhor disse que ele era separado, acabou caindo, não foi assim? O cabelo que era a força dele, o segredo que ele não era para contar, ninguém acabou contando. E na Bíblia diz que ele dormiu. Ele dormiu e quem dorme nada vê. E aí Dalila pegou a tesoura, ó, e cortou o cabelo. Então é tempo de vigiar. Satanás, ele tem só um propósito: roubar aquilo que Deus te deu. Irmãos, tem vezes que tem crente que não valoriza o que Deus dá. Por menor do que seja, tem crente que não valoriza. Parece que até o diabo está valorizando o que está na mão dele do que ele mesmo. Não é assim? Glória a Deus. E o mordomo fiel que se permanece em vigilância, ele alcança o reconhecimento de Deus. Quem anda em vigilância, Satanás, ele não tem poder, irmãos. Ele não tem poder para afligir, para derrubar, para estragar. Quem anda em oração, quem anda em vigilância, não se distrai com qualquer coisa. Aleluia. Aleluia, Deus. Jesus foi levado ao deserto para jejuar 40 dias. 40 dias no deserto, não foi assim ou estou errado? Não foi assim, irmãos? 40 dias e 40 noites, Jesus de joelho. Quando ele sentiu fome, aí o diabo apareceu. Porque o diabo sabe muito bem, ele sabe muito bem como operar. Ele sabe muito bem como ludibriar. E o diabo diz a Jesus: transforma essa pedra em pão e come. O Senhor não tem poder? O Senhor pode fazer isso. Jesus, ele disse: nem só de pão, mas de toda a palavra. E Jesus vigiou. Passou pela primeira, pela segunda, pela terceira. Quando chega na última tentativa de Satanás, na segunda tentativa, Satanás vai dizer: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor dará ordem aos seus anjos para te guardar. O Senhor diz: não tentarás o Senhor. Pois então ele levou agora Jesus ao pináculo do templo, mostrou as riquezas do reino e disse: se você se ajoelhar e me adorar, eu te darei tudo isso aqui. Jesus, ele disse: para trás de Jesus, Satanás. Nós devemos fugir, escapar. Se for necessário, até corra e deixe a capa para trás. Mas escape, irmãos. Fuja. Esqueça porque Satanás nesses últimos dias tem ceifado muitas vidas. Satanás nesses últimos dias tem paralisado muitos crentes, tem paralisado muitas pessoas. Não digo somente no físico, mas espiritualmente falando. Não é assim, irmãos? E se eu e você não vigiarmos, a coroa que está sobre a nossa cabeça poderá ser perdida. Mesmo diante a dor, mesmo diante a luta, mesmo diante a aflição, mesmo diante da reprovação dos homens, persevere, continue, alcance, persista e insista.
porque o que Deus falou jamais voltará para Ele vazia, antes cumprirá o determínio do coração dEle. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é como chuva seródia que rega a terra. Porque o que causa é isso. Tem muito crente que no momento da tribulação, da dor, da luta, esquece completamente da palavra. E uma das parábolas de Cristo é essa, a parábola do semeador. Não foi assim? Teve um semeador que lançou a semente e deixou cair na estrada. A ave de rapina levou. Outros deixaram cair em pedregais e não criou raiz em si mesmo. E o sol acabou matando aquela semente. Outros deixaram cair em espinhos que sufocou a semente. E por último, outro mais sábio lançou a semente em terra fértil. E a terra fértil gerou fruto. A terra que é lançada a semente gerou fruto e produziu mais. Não se deixe levar pelas humilhações, pela prova, pela dor, pela luta, pela decepção, pela tristeza. Não esqueça do que Deus um dia te falou. Não esqueça do que Deus um dia te falou, irmãos. Do que Deus um dia decretou na sua vida. Tem muita gente que vai, mas no final perde a linha, perde totalmente o foco. E na palavra do Senhor diz que Pedro, Tiago e João é chamado para transfiguração. Não foi assim? Não foi? Foi chamado para transfiguração. E Jesus se transfigurou diante dele, chamando Moisés e Elias ao lado dele. E eles viram a glória de Deus. Eles contemplaram a glória de Deus. E se eu e você perder o foco, se eu e você esquecer do que Deus falou, o inimigo rouba. E na Bíblia diz claramente: ajuntai tesouros. Ajuntai tesouros. Eu sei que você sabe. Aonde a traça não come, nem o ladrão rouba. Quando você ajunta tesouro no céu, quando você faz a obra de Deus, quando o Senhor, Ele contempla o seu esforço, quando o Senhor, Ele contempla o seu clamor, o tesouro está sendo ajuntado no céu. Está entendendo, irmãos? Mas há muitos, como diz o apóstolo Paulo, que irão naufragar na fé. Há muitos que irão perder as estribeiras. Irão começar até bem, mas no final vão perder. E vão chegar diante do Senhor naquele grande dia: Senhor, eu curei em teu nome, eu expulsei demônio. Não foi assim? Eu louvei, eu preguei, eu ganhei alma. Mas o Senhor olhará para ele dizendo: aparta-te de mim, que eu não vos dom é dom. Obra do Espírito é obra do Espírito. O que vai testificar que eu sou cheio do Espírito Santo é os frutos que eu estou dando. É o como eu estou agindo. Não tem como árvore boa dar fruto ruim, nem uma árvore ruim dar fruto bom.
Então eu vou mostrar, não adianta eu tentar esconder, não adianta eu tentar ser o que eu não sou, não adianta eu tentar disfarçar, porque uma hora o fruto vai crescer, vai amadurecer e vai cair do pé. E todos irão ver. E como diz o profeta, e outra vez verei a diferença daqueles que servem e dos que não servem. No livro de Mateus, no seu capítulo 25, se não me diz a memória, a parábola de Jesus é a seguinte: naquele grande dia será como o joio e o trigo. Ambos são bem parecidos, se parecem bem. Quem olha de longe logo se confunde. Parece que é, mas não é. Parece que vai, mas não vai. Parece que faz, mas não faz. E o anjo perguntou ao Senhor, dizendo: eu posso arrancar logo, Senhor? Não deixa crescer não, a gente arranca logo. E o Senhor disse: não arranque, para que quando você arranque, não arranque também consigo os trigos. Espere os dois crescer. Você sabia que joio também cresce? Você sabia que joio também prega? Joio também canta? Joio também fala? Joio também ora? Joio também canta em mistério? Mas aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão com a visão aberta, contemplarão a diferença entre o joio e o trigo. Eliseu disse a Geazi, preocupado com o exército inimigo, Eliseu disse: você não está vendo não? Olha lá, canto lebre as fileiras de cavaleiros que estão a nosso favor, Geazi. E Eliseu teve que orar e perguntar: preste bem atenção, e dizer ao Senhor: Senhor, abre os olhos do moço, porque os fortes têm que suportar os mais fracos. Eliseu andou com Elias e Eliseu era espiritual. Não é assim, irmãos? E Geazi não estava com a vigilância completa. Diante de Eliseu apareceu a oportunidade de ter ouro, não foi assim? Naamã ofereceu ele a ouro. Tome ouro. Ele disse: não, o milagre não pode ser cobrado. Eu não aceito, eu não quero. Mas Geazi, com o olho grosso dele, quando Eliseu terminou, Geazi foi correndo atrás da carroça e disse: me dê, Senhor, meu Senhor disse que é para você me dar um sabido, mas sabido não tem parte no reino de Deus. Você não deve ser sabido, sabidinha, você deve ser sábio e sábia. Tem muita gente perdendo crédito com Deus por causa de uma besteira, porque abraça a oportunidade que não é para abraçar, porque pega uma oferta sem antes orar, porque abraça um prato sem antes saber de Deus, porque recebe qualquer coisa no coração sem antes fazer prova de Deus, porque recebe qualquer palavra, recebe qualquer profetada e recebe. Não chore não, viu? Jesus está vendo o seu clamor na madrugada e você na madrugada roncando, né? Jesus está vendo a sua oração, né? Jesus está vendo o seu clamor, Jesus está vendo o teu preço, a humilhação. E muitas das vezes não é isso. E diante disso tens deixado para trás, tem esquecido com manaço e derraço.
Cuidado. Muitas das vezes Deus está na exortação do que no consolo que o inimigo quer te dar. Porque a gente muitas das vezes é sem vergonha na cara. A gente bate a cabeça 3, 4 vezes e demora para se arrepender e confessar que a gente estava errado e que Deus que estava certo. Viu? E nós temos que muitas das vezes confessar. Nós temos que muitas das vezes dizer: fui eu que errei. Como Ezequias falou: Senhor, eu errei, mas lembre do começo, quando eu fazia a tua obra, quando eu estava nos teus estatutos. E aí Jeová teve compaixão dele. Porque Jeová, ele usou o salmista Davi para dizer: vale mais um coração aquebrantado do que 1000 holocaustos. Eu estava dizendo aqui ontem que eu ouvi o testemunho de um pastor dizendo: Senhor, me dê lágrimas para chorar. Me dê lágrimas, Senhor, para chorar. Porque só vai entrar no céu quem tem um coração. Não é meninice, não é besteira. É para quem tem coração aquebrantado. É para quem ouve a repreensão, o consolo de Deus. É para quem ouve e obedece. É para quem ouve e põe em prática. E Deus está falando muitas das vezes, os crentes estão com o ouvido cheio de cera espiritual. E ele disse: Samuel, Samuel. E Samuel foi 3 vezes a Eli, mas na 4ª vez Samuel foi orientado por Eli, dizendo: quando ele te chamar pela 4ª vez, você vai dizer: fala, Senhor meu, porque teu servo te escuta. Você está disposto a isso? Muitas das vezes Deus está batendo no seu coração, mas você está tão obstinada, que quer ouvir o que o seu coração está dizendo. E muitas das vezes você nem eu estamos com a razão. Estou mentindo, igreja? Eu me coloco no bolo também, aqui é para mim também. Glória a Deus. Não é sabidão não, não é sabidona não. Jeová sabe muito mais além do que eu e você. Jeová sabe muito mais além da curva. Ele sabe o que vai vir, ele sabe o que vai suceder, e por isso, pela sua misericórdia, ele ainda revela aos pequeninos, aos que buscam, aos que oram. E Samuel ouviu a minha voz. Samuel, Anak e a Súria, pode contemplar o destino da casa de Eli. Glória a Deus. Porque é diferente quando o crente anda na direção de Deus. Glória. É diferente, irmãos, quando o crente anda na ligação do céu, quando o crente faz uma obra de Deus em espírito. Não é assim, igreja? Então, quando nós estamos aptos a ouvir a voz de Deus, nós não ficamos perdidos do que fazer, do que falar. Nós ficamos bem orientados. Porque Deus se revelava a Paulo em sonhos e dizia: você não vai. Eu esqueci o nome do lugar, mas Deus deu a direção a ele para ir para Macedônia, não foi assim? Você não vai. Ele pensou que ia para um lugar, ele desejou em seu coração ir para um certo lugar, mas o Senhor disse: você vai desviar desse caminho seu e vai para a Macedônia. Então não perca a sua vigilância. Não perca o que Deus te entregou.
E tem muita gente, Deus está chamando gente aqui para voltar ao princípio, está me chamando para voltar à chama do primeiro amor, para orar como orava, para buscar como buscava, para chorar como chorava antes, para falar com Deus de uma forma genuína, para levar a Ele uma adoração verdadeira e sincera. Volte à primeira obra. Glória a Deus. Volte a arrumar a tua casa. Glória a Deus. Aleluia. Eu guardei uma palavra de uma pregação que disse: sua vida espiritual não está bem, nada na sua vida vai bem. Nada fica bem. E eu e você devemos arrumar a casa. Glória a Deus. Jeová não te disse como é, como deve ser? E se ainda não te falou, se ponha em posição para ouvir. Ele disse a Ezequiel: se põe de pé. Não foi assim? E eu falarei contigo. Ele disse: Jeremias, desce, e lá tu ouvirás a palavra da minha parte. Então eu tenho que ter disposição. Amém, irmãos? Glória a Deus. Jesus, ele subiu ao monte, e quando desceu, ele antes de subir disse: discípulos, fiquem aí orando por mim, não foi? Orem por mim aí. Mas quando desceu, encontrou eles. O apóstolo Paulo disse que entre nós há muitos doentes e não poucos que. Então muitas vezes o anjo tem que dar uma chacoalhada. Alisson, acorde. Acorde aqui nessa área. Acorde aqui, ó, o que você está fazendo. Glória a Deus. Pela segunda vez, Jesus sobe ao monte. E quando volta, os discípulos ainda estavam cansados, dormindo. E ele disse: vigiai, vigiai e orai. E uma coisa tenho certeza: para a obra de Deus ser efetuada na minha e na sua vida, nós temos que vigiar, nós temos que orar. Amém, irmãos? Entenderam o recado, irmãos? Esse amém está fraco. Entendeu o recado? Eu sei que muitas das vezes quando Jeová desce um negócio, a gente fica meio assim, né? Eu também fico, porque primeiro foi para mim a espada de dois gumes, não esqueça não, viu? Ela transpassa e vai até a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. Ela discerne muito bem os pensamentos. Amém, irmão? Aplauda Jesus!